desvantagem que eu vejo é ser uma profissão recente aqui no Brasil, ser uma profissão que foi regulamentada, digo recentemente, porque estamos falando aí de 40 anos, mais ou menos, 50 anos, uma profissão, isso é recente, para ela ser regulamentada, para ela ser reconhecida. Então, acho que essa é a grande desvantagem. Do contrário, são só vantagens. É um profissional que tem conhecimento da comunicação, de pessoas, de ferramentas, para trazer o máximo de vantagens no relacionamento dessas empresas, das diversas empresas, com seus diversos públicos, para qualquer segmento. Eu acho fundamental, não só no caso de relações públicas, mas para qualquer profissão. No caso de relações públicas, como eu disse, é profissão nova no Brasil e poucas pessoas, ainda os mais antigos, não são regulamentados, houve uma grande dificuldade quando há algum embate, por exemplo, entre o contratante e o contratado, no caso, o profissional de relações públicas vai para a justiça ou o chefe dele vai para a justiça para um embate jurídico, percebe que o profissional não tem esse registro no CONREP, certamente você pode ter certeza que ele não vai aplicar a ética da profissão da maneira correta, enfim, tudo fica mais complicado. Então, assim, isso é uma pena que isso só seja visto em questões extremas, só é notado, como eu te falei, como esse exemplo do embate jurídico. É só aí quando as pessoas costumam sentir a necessidade de ter um profissional formalmente regulamentado na área. Eu acredito. Se não influenciar, deveria. Então aí já tem algum erro aí no profissional. Acho que, de novo, isso também serve para RP e serve para todas as áreas. É muito importante você seguir o código de ética. O de RP ainda tem uma questão, por que batem tanto no código de ética de RP, né? Porque tem uma cláusula lá muito clara, que é a questão de você tomar cuidado para você não influenciar a pessoa de modo que ela perca a consciência do que ela está fazendo. O Relações Públicas vai aprendendo tanto a manejar a comunicação e a manejar os seus públicos, que ele começa a ter ferramentas sutis que são capazes de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é isso que tem que tomar cuidado. E isso só cabe à ética individual, mais até do que da profissão. De forma alguma. É muito pelo contrário, normalmente. O RP, ele jamais vai invadir uma privacidade de ninguém ou expor alguém, seja ele o seu cliente ou ainda que não seja o seu cliente, mas assim, pensando no cliente, justamente o que ele tem que fazer é o inverso. Proteger ao máximo a imagem do cliente ou a imagem do produto que for que ele estiver cuidando. Então, assim, não, nada de exposição. Sempre quando houver uma exposição, que não seja uma exposição negativa, que seja uma exposição preparada, onde a pessoa ou o produto ou a situação exposta vai estar ali exposta porque ela deve ser exposta, porque todos os que estão ali em torno estão de acordo e querem expor tal situação. Mas jamais sem querer ou jamais de um modo prejudicial. A diferença entre o profissional de relações públicas e o assessor de imprensa, na verdade, basicamente é que a assessoria de imprensa é uma ferramenta de relações públicas. Não é uma característica do profissional por completo. Então, assim, hoje em dia a gente escuta muito as agências de comunicação sempre, o que você faz? Você tem assessoria de imprensa, assessor de imprensa. Mas o assessor de imprensa, ele é relações públicas. Assim como a atividade de relações públicas engloba planejar, executar, com diversas ferramentas. Você pode ter ferramentas práticas, por exemplo, você fazer jornais de comunicação, newsletters, house organs, outras coisas. Você tem outras ferramentas de acordo com o público, no caso, para você lidar com a imprensa, que é a assessoria de imprensa. Então, a assessoria de imprensa é um braço dentro da atividade de relações públicas. O Web 2.0 veio para revolucionar a comunicação também entre a empresa e os seus públicos e influencia diretamente no comportamento do novo relações públicas, do novo profissional de relações públicas. Na verdade, antes, como que era feita a atividade de relações públicas? Tinha um tempo, tinha uma cadência. Hoje em dia, com o Web 2.0, é muito
muito mais dinâmico, é muito mais rápido. Por exemplo, uma das ferramentas do Web 2.0 é Twitter. Então, no Twitter você o cliente ou a pessoa o usuário do produto da empresa para a qual você trabalha, enfim, entre em contato com a empresa em 1 segundo. Em 140 caracteres ele escreveu alguma coisa ali. Que todos os seguidores dele e todos os seguidores da empresa vão ler. Então, se aquilo for positivo, muito bom. Você tem mais algumas bocas e algumas orelhas ouvindo falar bem da tua empresa. Se aquilo for negativo, vai repercutir muito mais, porque a gente sabe que enquanto uma pessoa fala bem, 5 falam mal, né, num comparativo da comunicação boca a boca. Então, essa ferramenta, essa Web 2.0 hoje em dia, ela deixa a empresa muito mais perto do público. Mas como o público, você nunca sabe o que ele vai te responder, é importante que essa comunicação seja sempre muito bem gerenciada e que seja sempre on time. Não pode passar muito tempo. Então isso envolve o Twitter, envolve o Orkut ou o Facebook, que algumas empresas ou produtos têm, que tem comunidades, enfim, envolve outras várias ferramentas que aí varia muito de acordo com a necessidade da empresa, qual ferramenta adotar. Por exemplo, no caso do meu cliente, vou usar como exemplo, eles têm o Twitter, eles têm o YouTube, que eles têm vídeos de produtos, de manuseio de produtos, eles têm a Wiki. A Wiki é como a Wikipedia que a gente conhece hoje, lá fora é muito conhecido, aqui no Brasil temos poucos exemplos. A Wiki serve como um fórum de debates para que os clientes de determinada empresa possam conversar entre eles e também às vezes descobrir novidades ou deficiências no caso do produto. Então essa Wiki também deve ser monitorada. Então basicamente é isso. Acho que o profissional de relações públicas agora tem ainda mais uma nova função que não muda em nada, porque é gerenciar a relação da empresa com os públicos, a gerenciar a imagem da marca institucional, mas agora de um modo muito mais dinâmico, muito mais rápido e com muito mais pessoas falando ao mesmo tempo. É fundamental, especialmente por ser, como eu disse, uma profissão nova e recém-regulamentada aqui no Brasil, perto de outras. É importante que ele ainda fiscalize, acho que ainda fiscaliza muito pouco, menos do que deveria, mas que ele fiscalize junto com o Conherp. Eu sou associada ao Conherp, sou registrada no Conherp. Aqui no Brasil, hoje em dia, para você, toda atividade de relações públicas formal exercida, precisa que tenha a supervisão de um profissional registrado no Conherp. Então isso é fundamental. Eu, por exemplo, na agência que eu atuo, eu sou a profissional responsável pelas atividades. Eu respondo pela agência no Conherp. Então isso é fundamental. São órgãos que regularizam e que dão um dinamismo para a profissão também, que unem profissionais, que reúnem profissionais, que mostram tendências, que mostram a importância da atuação do Relações Públicas. Na verdade, eu acho que é sempre importante em qualquer situação. A sociedade, os civis de modo geral, estão participando da atuação do RP, seja ele numa ONG, se ele for trabalhar com uma ONG, se ele for trabalhar com uma empresa fabricante de produto, porque de repente esse público seja o consumidor, então ele vai precisar ter esse contato com a empresa. De modo geral, e claro, o profissional de relações públicas ele pode ser atuante também na sociedade, com a empresa ser atuante, ser uma empresa que tem uma responsabilidade social, que tem uma série de cuidados com os públicos próximos e principalmente com a sociedade em torno dessa organização.